Queria começar com a gente orando, então. Senhor, que essa manhã, cada um no seu lar, mas nós unidos em um só espírito, em um só coração, nós queremos te render graça, nós queremos te bendizer, Pai. Nós queremos dizer que nós somos gratos pelo teu sacrifício, Senhor. Nós somos gratos por tudo que tu fez na cruz, nós somos gratos, Senhor, porque a cada dia, a cada levantar, nós temos uma nova chance, Senhor. Mas não é uma nova chance, não é uma nova chance que tu nos dá para nós ser salvos, é uma nova chance que tu nos dá para que nós sejamos melhores. Cada dia que nós levantamos da nossa cama, nós desejamos e nós ansiamos ser pessoas melhores, sermos pessoas que abençoam o próximo, sermos pessoas que encontramos no próximo a face de Jesus. E por isso que nós gostamos e nós amamos servir pessoas. Por mais que às vezes nós não temos êxito ao fazer isso, a gente não consegue sempre ser servo, porque o único que foi servo 100% foi Jesus. Foi tu, Senhor. E não tem problema nisso. O Senhor conhece a nossa humanidade, o Senhor conhece as nossas falhas, e mesmo assim tu se entregou naquela cruz. Tu se entregou naquela cruz para que hoje nós tivéssemos vida abundante. Tu se entregou naquela cruz para que nós hoje pudéssemos ser livres. Tu se entregou naquela cruz sem cobrar nada em troca, Senhor. É disso que nós queremos falar hoje, é isso que nós queremos espalhar para a humanidade, Senhor. Que o teu sacrifício, ele foi suficiente, ele é suficiente, nada mais há para se fazer aqui nesse lugar, Senhor. Nós ansiamos o dia que nós vamos morar contigo, Pai. Nós te damos graças, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse tempo que nós estamos tendo em família. Nós sabemos que tudo tu aproveita, Senhor. Tudo para ti vira matéria-prima. Então, Senhor, aproveita esse tempo e nos ensina a ser família, Senhor. Que o Senhor, nosso coração esteja rendido a Ti, ao Teu Espírito, para que nós venhamos a aprender a ser família, a estarmos unidos com a nossa casa, Senhor, as nossas esposas, os maridos, os filhos, quem estiver na nossa casa. Nós te damos graça, Senhor, fica com a gente, nos molda, nos ensina, Senhor, nosso coração está totalmente moldável, Senhor. Pai, não nos desampare, Senhor, sem Ti o que seremos? Em nome de Jesus eu te dou graça nessa manhã, Senhor. Amém. E aí, galera, todo mundo tá ouvindo bem? Vão dando um feedback aí, porque eu tô sem retorno aqui. Tô sem retorno, porque senão vira num delay isso aqui. Mas a gente tá nessa crise aí do corona, né? Tá todo mundo trancado dentro de casa e hoje eu tava falando com o meu primo, Ronaldo, de manhã, e aí nós estávamos comentando que Deus usa tudo que Ele pode, né? Eu não acredito que Deus programou essa epidemia, essa pandemia. Eu acredito que isso é uma consequência humana mesmo, né? Deus criou um mundo que funciona perfeitamente sozinho. Então, Deus não ia castigar o povo dessa maneira, né? Mas eu acredito que Deus tem usado isso para que a gente aprenda a ser família mesmo. Eu acredito que Deus está usando... Acredito que Deus está aproveitando essa oportunidade para que a gente aprenda a viver dentro da nossa casa, né? Porque são tantas coisas que a gente tem passado, são tantas coisas que a gente vem se ocupando o nosso tempo e pouco tempo às vezes sobra para a nossa família, né? Então, como eu disse, eu não acredito que Deus programou isso, mas eu acredito que Ele deve estar usando isso para que a gente aprenda a ser melhor. Então, eu queria hoje falar sobre um tema que ele é um tanto polêmico, mas eu acho que ele vem bem a calhar agora, porque tem muita gente que se achega a Deus com medo, né? Mas se achega a Deus por causa do medo.
né? Então, eu queria hoje falar sobre o conceito do inferno na vida do cristão. Ele traz bastante medo, né? Eu vivi muito tempo com medo eu queria ficar perto de Deus porque eu tinha medo de ir para o inferno, né? Então, hoje eu queria falar um pouco sobre isso e falar um pouco sobre como a nossa ótica mudou através da obra na cruz, né? Deixa eu só pedir aqui para minha auxiliar pegar um negócio para mim. Pega um isqueiro para mim. Enquanto ela vai lá buscar, eu vou tomar um mate. Vocês estão servidos aí? É bom tomar mate, né? Tomar mate e fazer churrasco. Tomar mate e fazer churrasco é a melhor coisa do gaúcho, né? Que nem diz aquela música gospel. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato ou foi chimão. Saudade de tomar um mate contigo também, Marilson. Marilson de Buena. Só esperar a Cris voltar ali com... Que nem eu estava falando, muito tempo a minha vida cristã foi baseada no medo que eu tinha do inferno, medo de ir para o inferno, e não baseada no amor de Deus, né? No amor que Deus derramou sobre mim na cruz, sobre a minha família e tal. E eu queria hoje compartilhar como eu me desfiz disso. Eu queria compartilhar como no meu coração não rege mais medo, como no meu coração hoje eu consigo olhar só para Jesus sem medo, né? E entender que se eu tô com ele é porque eu simplesmente quero estar com ele, né? Então, eu queria falar um pouco sobre o inferno, né? Inferno e morte, elas são palavras equivalentes, né? Hades, no grego, quer dizer sepultura. Acho que alguns já ouviram falar dessa palavra, né? Sheol também, no hebraico, ele também quer dizer sepultura. Essas duas palavras, né, Hades ou Sheol, elas são equivalentes a morte e inferno. As duas palavras querem dizer a mesma coisa, né? E eu queria... A gente aqui na garagem, uma vez eu compartilhei sobre isso. Oi, Aline, tudo bem? Eu compartilhei sobre isso e a gente fez uma dinâmica, né? Se você quiser pegar na sua casa aí um isqueiro, esse aqui não é que eu fume, tá, gente? Também não tenho nada contra quem fuma, mas é só para mim acender o churrasco, né? Mas se tu segurar aqui na mão, dói bastante. Né? E a promessa do inferno é que tu imagine essa dor por um minuto inteiro, né? Imagine essa dor por 5 horas, por 2 dias inteiros, por 11 anos ou por 400 bilhões de anos, que é a promessa, que foi me dito que era a promessa de Deus para quem não se convertesse, era ter essa dor por 400 bilhões de anos ou equivalente, né? E isso seria sem descanso, né? Então acreditava-se que Deus prolongaria essa agonia por toda a eternidade, mesmo que alguém rogasse com lágrimas que Deus fizesse aquela pessoa morrer, Deus não permitiria sequer, né, que essa pessoa ela desmaiasse. Então seria uma dor constante e ininterrupta. Oi, CC. Né? Tudo isso por quê? Por que Deus faria isso? Porque a gente se comporta mal, né? Porque a gente resolveu recusar Deus. Essa doutrina do inferno, ela perverte o caráter do Criador, né? E converte Deus, né? Ela perverte o caráter de Deus. Isso não é o caráter de Deus.
E ela converte Deus numa pessoa detestável. E ela gera uma obediência manipulada pelo medo. Então, quando eu vou para Deus, porque eu tenho medo do inferno, desculpa, quando eu vou para Deus, porque eu tenho medo do inferno, o italiano fala com as mãos, né? Ele fala com as mãos, ela tá rindo aqui do meu lado. Quando eu vou para Deus por causa disso, por causa do medo, por causa com medo de ir para o inferno, isso me torna um obediente manipulado, como se Deus estivesse me manipulando para desculpa, é muita coisa para mim ficar monitorando aqui, daí eu tô perdido ainda porque é a primeira vez que estou fazendo live, gente. Então, essa doutrina do inferno, ela perverte quem Deus é. Isso não é Deus. Eu tenho certeza que não é Deus. E ela nos torna cachorrinhos adestrados, cachorrinhos obedientes, né? Então, o inferno, ele se trata de um castigo sem nenhum propósito redentor. Ele não tem um propósito de redenção. Ele tem um propósito de manipulação. Então, o inferno que me foi apresentado, né, ele é manipulador, ele não é redentor. O medo do inferno, ele não me traz a redenção, que foi o que Jesus fez na cruz, ele me traz o medo de estar longe de Deus, né? A única finalidade do inferno é causar dor, e sendo assim, o que causa dor não resolve o problema do mal. Pelo contrário, ele faz o mal eterno. Então, em vez de Deus, então se isso fosse verdade, Deus, ele não estaria resolvendo o problema do mal, ele estaria fazendo com que o mal existisse eternamente, porque a pessoa, ela não se converteu a ele, ela não está olhando para ele da maneira redentora, da maneira de que Deus é o Salvador e que Deus é amor. Ela está olhando para ele simplesmente pelo fato de estar fugindo daquilo ali. E isso para mim não é Deus, né? Então, essa doutrina do inferno, eu queria fazer umas perguntas, ela não parece um pouco errada, né? Não, eu sentia que algo não encaixava nisso tudo, né? E que quem poderia estar interessado que eu acreditasse nisso? Quem acredita, quem é o interessado que eu acredite que eu vou ir para o inferno? Vocês já se perguntaram nisso? Se a doutrina do inferno, ela é certa ou errada, vocês já se perguntaram? Se você nunca se perguntou se tem algo que não encaixa, porque se Deus é amor, porque é um castigo eterno? E quem que poderia estar interessado nessa prática de medo? Né? Se essa doutrina está na Bíblia, se essa doutrina do inferno ela estivesse na Bíblia, nós teríamos que aceitá-la mesmo sem entender. Mas, outra pergunta, e se ela não estiver na Bíblia? E se o que te ensinaram sobre o inferno não é verdade? Se até hoje tudo que me ensinaram sobre o inferno não era verdade? Primeiro lugar, a palavra inferno, ela nunca apareceu na Bíblia. Ela é uma tradução de uma terminologia dos hebreus que nada tem a ver com fogo. Então, a palavra inferno, ela não tem nada a ver com fogo. E ela não está nos manuscritos originais. O termo usado por Jesus é Geena, provindo do Vale de Rinom, que era um lugar fora de Jerusalém, que queimava constantemente. Então, vamos ver o erro. Erro! Né? O Geena, eu até peguei uma explicação ali, ó. Ali jogavam lixos e animais mortos, e quando o fogo não os consumia, os vermes se alimentavam do resto. Era tão impactante que Jesus usou para exemplificar a destruição final. O povo da sua época o compreendeu. Então, como o povo daquela época sabia o que era o Geena, conhecia, já tinha passado por lá, ou eles mesmos
ou eles mesmos teriam levado os animais para serem queimados, ou os corpos para serem queimados lá, eles sabiam o que que era. E Jesus, para poder exemplificar o que aconteceria no fim, ele usou essa passagem, ele usou o Geena como exemplo. Então, ele diz assim, se você não me quiser, eu sou amor, tá? Jesus é o amor. Ele diz, eu sou o amor. Eu vim para te reconectar com Deus. Eu vim para que você tivesse a redenção. Mas se você não quiser, tá tudo bem, tá tudo certo. Você não vai ficar num castigo eterno como a igreja, como alguns líderes da igreja manipularam. Você não vai ter um castigo eterno. O que vai acontecer? Se você não quiser, simplesmente no dia que você morrer, você vai deixar de existir. É isso que que Jesus está falando. Ele diz assim: você me ama porque eu te amei primeiro. Eu estou te dando o exemplo do que é amar. Então, se você quiser me amar, tá tudo certo. Se você não quiser me amar no dia da sua morte, você simplesmente vai desaparecer. Não precisa você ficar com medo de você sofrer um castigo eterno. Você simplesmente vai deixar de existir, a sua alma vai acabar, o seu espírito vai voltar para mim, enfim, toda aquela coisa, né? Terceiro lugar, a parábola do rico e Lázaro. Cristo utilizou uma lenda egípcia conhecida, a história de Bar Mayan. A lenda de Bar Mayan é uma história egípcia cuja versão se encontra no Talmud palestino. Então, existe o Talmud palestino e essa essa história do Bar Mayan, ela está lá no Talmud. Então, se alguém quiser ir lá ver, essa história é bem igual à do rico e Lázaro. Tem gente que diz que não é, enfim, mas é o que mais faz sentido para mim é isso. Simplesmente para explicar o que ele mesmo explica no final da passagem. Né? É só isso. É só ler que a gente percebe lá no final da passagem que Jesus estava mesmo falando disso. Então, por certo, não é seguro basear uma doutrina em uma parábola. Então, não posso me assegurar de uma doutrina dentro de uma parábola. Né? Então, é só um exemplo que Jesus estava dando. Então, como que eu entendo? O fogo eterno, ele é um tipo de fogo divino. Implica no juízo de Deus. Ele, porém, não tem nada a ver com a duração. Então, ele está dizendo assim, que o fogo eterno, ele implica no juízo, ele implica no dia que vamos supor, você morrer e você vai ser destituído. Então, essa seria o seu final. Não tem nada a ver com a duração, ele não vai durar eternamente. Né? Exemplo, em Judas 7 diz que Sodoma e Gomorra sofreram com fogo eterno. Resultado, eles foram destruídos por fogo, mas não continuam queimando. Então, se a gente for pegar no sentido que ele estava falando, que fogo é eterno, mas aqui em Sodoma ele também estava falando que o fogo seria eterno, mas o fogo ele acabou. Ele só queimou a cidade e acabou. Em Jeremias 17 diz que Jerusalém seria destruída pelo fogo que nunca se apagará. E assim foi, ela foi destruída, mas o fogo se apagou. Então, não é no sentido literal, não é no sentido literal de que é eterno, é no sentido de que o fogo é eterno porque ele é do eterno, ele é do Senhor. Né? E por que o fogo se apagou? Né? Precisamente porque porque o fogo eterno ele é um fogo divino. É uma expressão bíblica de ênfase. Ele está dando ênfase no que o fogo é eterno. Né? Porém, não significa que ele queime por toda uma eternidade. Isso seria uma chave bíblica. Eu não gosto desses termos de chave, mas enfim. Segundo a Bíblia, os que rejeitam a salvação receberão no final o castigo do fogo eterno. Né? O que acontecerá com eles? Então aqui eu te dou alguns versículos, se quiser anotar, vou te dar 2 minutinhos para pegar a caneta. E aí você pode ficar com um relato bíblico, você pode ficar com referências bíblicas disso que eu estou te falando. Vamos lá, tempo. O meu termômetro aqui é a patroa, ela fica aqui do meu lado dizendo, tá bom, tá ruim, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ela mais diz que tá ruim do que tá bom, mas tá bom, tá bom. Vou dar uma olhadinha pelo WhatsApp, sei quem tá por aqui.
Boa, Ronaldo. É isso aí. É o fogo de Deus, o fogo que nunca deixa de existir. Boa, nunca tinha pensado nisso, hein? Muito bom. Pegaram as suas canetas para anotar? Abriram os seus blocos de notas no celular? Então, segundo a Bíblia, os que rejeitam a salvação receberão no final o castigo do fogo eterno. Quem me chama? Quem me chama? Ninguém. Sabe o que acontecerá com eles? Bota aí, Salmo 21. Serão consumidos. Salmo 21, serão consumidos. Salmo 37, não existirão mais. Olha bem, não existirão mais. Jó 20, pereceram para sempre. Isaías 1, serão destruídos. Ezequiel 28 diz que mesmo Satanás morrerá. Gente, se o próprio diabo vai morrer e vai deixar de existir, quanto mais nós, né? Quanto mais nós, quanto mais quem não quiser Deus. E não é um deixar de existir, não é um morrer por castigo, não é um morrer por não querer. Não é morrer por ser castigado, é um simplesmente deixar de existir. Tu não quer fazer parte do que Deus tem para depois. Tu quer viver a tua vida aqui, Deus. Sabe? Eu já vou falar outra coisa. Então, isso é curioso, né? A Bíblia mesmo dá relatos do que acontecerá com as pessoas que não quiserem o Senhor, né? E isso é curioso mesmo, porque eu até hoje eu até um tempo atrás acreditava que eu ia ser castigado eternamente. O lago de fogo, que a Bíblia chama de segunda morte, será o fim de toda a história do mal. Então, o lago de fogo que a Bíblia fala é onde tudo vai se acabar, todo o mal vai se acabar. Eu acredito que as pessoas que se consideram ateias e que dizem que não querem o Senhor e ele vai respeitar, e é onde essa pessoa ela não vai fazer parte da Nova Jerusalém, não vai lá para ficar com o Senhor, ela vai simplesmente acabar, simplesmente a vida dessa pessoa vai se terminar, né? Já não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor em nenhum lugar do universo. Então, eu anseio muito por esse dia, onde a morte será o fim de toda a história do mal, e é um lugar onde não vai ter pranto, nem clamor, nem dor, e em nenhum outro lugar vai haver essas coisas, né? Então, essa é a minha verdade sobre o inferno, é uma das chaves que virou para mim quando eu comecei a entender que a graça de Deus me libertou, porque a graça e o castigo eterno, elas não conseguem andar juntas, não faz sentido. Por isso que eu perguntei no começo ali, aquelas perguntas que eu fiz no começo, por que tudo isso? Por quê? Né? Porque a gente se comporta mal? Porque a gente recusa a Deus? Né? Porque não parece uma coisa estranha para a gente, que a gente conhece a graça e ao mesmo tempo vem uma doutrina, não vou dizer conservadora, mas vem uma doutrina que nos traz de volta medo, que nos faz voltar para o Senhor, porque a gente tem medo de ir para o inferno, ou ele faz a gente ir para Deus simplesmente pelo fato de ter medo do inferno. Então, e quem poderia estar interessado nisso? Que eu acreditasse nisso. Então, a gente estuda um pouco a história, a gente vê que a Igreja Católica manipulou isso para que o povo continuasse dentro da igreja, né? Constantino, desde aquela época, vem manipulando a igreja, trazendo indulgências para que as pessoas comprassem, para que elas pudessem ser salvas e tal. Então, o inferno nada mais foi do que uma doutrina para que as pessoas olhassem de novo e olhassem para a igreja e ficassem dentro da igreja e colocassem uma venda aqui
e fique né, doutrinado que nem um cachorrinho aqui. Tu não pode sair daqui, porque o dia que tu sair daqui, o teu destino é o inferno. Quanto pastor, quanto líder eu ouvi dizer assim, tu tá debaixo da minha cobertura espiritual, se tu sair daqui tu tá condenado, se tu não me honrar tu está condenado. Gente, se nem mesmo Deus me condena hoje por eu não querer ele, quanto mais uma pessoa tem esse poder. Então se livra dessa cadeia, se livra desse negócio mal, se livra desse infortúnio da tua vida, se livra dessa maledicência, se livra disso. Isso é uma doutrina diabólica. Isso são pessoas que foram usadas pelo diabo para nos manter presos, encarcerados. Deus não tem nada a ver com isso. Porque Deus diz assim, eu morri na cruz para pagar todos os teus pecados, todos os pecados que tu fez, todos os pecados que tu está fazendo, todos os pecados que tu vai vir a cometer. Não estou dizendo que tu tem que sair e pecar, eu estou dizendo que tudo que tu fez, está fazendo e vai vir fazer, Deus já resolveu. Na cruz está resolvido o problema da salvação. Então não tem mais. Se eu te perguntar hoje, quem tem mais poder, Deus ou o diabo? Vai dizer Deus. O sangue de Jesus é mais forte ou mais fraco do que o diabo? Vai dizer que é mais forte. O que Jesus fez na cruz, o sangue que Jesus derramou na cruz, tu acha que ele não serve para pagar todos os teus pecados? É lógico que serve. Então o problema da nossa salvação está resolvido. Eu não tenho que ter medo de ir para o inferno, né? E aí Jesus vai me dizer assim, eu te amo incondicionalmente, independente do que tu está fazendo. Eu não me interessa o que tu faz, o que tu não faz, o que me interessa é tu. A gente sempre fala aqui na garagem, a gente sempre gosta de frisar muito aqui que o amor de Deus incondicional, ele serve para mim, mas ele serve para minha esposa, ele serve para as pessoas que estão na garagem, ele serve para todo mundo. Então, nós não temos o direito de dizer que uma pessoa está condenada, nós não temos o direito de dizer que uma pessoa não tem Deus, ou que ela não foi salva, que os pecados dela não estão pagos, ou ela não é uma pessoa remida. Então, essa doutrina do inferno, ela perverteu Deus, ela transformou Deus num ser detestável, ela transformou Deus em algo que eu jamais queria chegar perto, porque eu disse, cara, eu não vou conseguir cumprir isso que Deus fala para mim cumprir, então eu nem vou tentar. Só que Deus disse, cara, não tem nada a ver isso. Não, Deus está dizendo, não tem. O meu amor é incondicional. O meu amor por você é independente do que você consiga fazer. O meu amor por você não tem condições. Então, se não tem condição, a doutrina do inferno, ela cai. Ela precisa cair. Então, ou eu vou para Deus porque eu simplesmente quero, porque eu ir para Deus com medo de ir para outro lugar, é a mesma coisa que eu não... Porque o meu amor por ele não está sendo genuíno. Hoje eu e a Cris, a gente tem um relacionamento que eu considero um relacionamento de amor incondicional, porque não depende do que ela fez, ou do que ela está fazendo, do que ela vai fazer. Tem muitas coisas que eu não gosto que ela faz, e tem muito mais coisas que eu faço que ela odeia. Mas não é que a gente se atura, às vezes a gente se atura. Mas a gente... Mas a gente se ama incondicionalmente, a gente não olha para nós esperando algo em troca. Eu não digo para ela, me ama, porque senão vai acontecer tal coisa contigo. Eu digo para ela diz que me ama simplesmente pelo fato de me amar. Então, Jesus desceu e se sacrificou na cruz pelo simples fato de nos amar, de amar a gente, de amar amar a pessoa que mora contigo, amar os teus filhos, amar teu pai, tua mãe, independente dos erros. Eu acho, sim, que as pessoas precisam ter um arrependimento genuíno, porque o arrependimento é o sinal da cura. Quando eu continuo numa prática errada, eu estou mostrando para as pessoas que eu não fui curado. Estou mostrando para as pessoas que
que o que ele fez na cruz, para mim, não é suficiente. Mas hoje a gente tenta ter uma vida coerente com o que a gente prega, porque assim as pessoas conseguem ver que é eficaz o que Jesus fez. Mas é simplesmente por uma opção própria. Não é porque a gente tem medo de ir para o inferno. Porque, como eu falei aqui, o inferno ele não existe. Ele não existe da maneira com que me foi ensinada, onde eu ia perecer. Ele existe para que seja o fim daquilo que eu decidi não querer. Mas eu decidi não querer, não quer dizer que Deus deixou de me amar. Ele só está dizendo, você não quer fazer parte, e está tudo bem. Então, no dia da sua morte, você simplesmente deixará de existir. É isso que Deus está falando. Então, quando alguém te dizer que tem medo do inferno, explique. Explique isso, diga que Deus te amou, que Deus amou a pessoa incondicionalmente. Explica para a pessoa que ela não precisa fazer nada para que Deus ame ela. Não precisa pagar indulgência, ela não precisa ter uma vida dentro de igreja, ela não precisa ter um cargo dentro da igreja, ela não precisa ter uma frequência em estar num lugar, né? A gente gosta de se reunir porque a gente gosta de estar com os irmãos, de tomar um mate, né? Eu acho que hoje eu vou tomar até um álcool gel para me purificar por dentro, mas a gente gosta de estar com pessoas, né? Eu acredito que a gente gosta muito de receber pessoas, de estar com pessoas. Eu sou mais rabugento, assim, né? Tem dias que eu não estou afim, mas a gente gosta de explicar para as pessoas de que elas são livres e que as pessoas podem aceitar e podem andar com Deus dentro da sua casa, sem igreja, sem estar igreja. Nós somos a igreja, eu sou a igreja junto com a minha esposa, cada um é uma partezinha da igreja, e essa igreja que Jesus vai vir buscar, né? Então, nós que queremos ter uma vida com Deus, e eu vou dizer assim, é uma vida totalmente racional, tá? Não é uma vida que eu preciso ter poderes, é uma vida totalmente racional, né? Lutero, ele diz assim, uma pessoa perguntou para ele assim, como é que eu faço para servir a Deus? E daí ele falou, qual que é a tua profissão? E aí o homem falou, eu sou o sapateiro. Lutero disse para ele, faça o melhor sapato que tu puder e venda por um preço justo. Isso é ser cristão, isso é servir a Deus. Então, que a gente sirva a Deus nas nossas casas. Como eu vou servir a Deus na nossa casa? Eu preciso amar incondicionalmente, isso é servir a Deus. Eu amo minha esposa incondicionalmente, eu amo minha filha incondicionalmente. Eu tento amar as pessoas incondicionalmente, e é difícil. É difícil, é uma prática que a gente não foi ensinado desde o princípio, então é uma prática que a gente precisa praticar. Uma prática que precisa praticar é redundante, né? Mas é uma prática que a gente precisa exercer todos os dias, é amar incondicionalmente. E às vezes as pessoas não vão te retribuir, às vezes as pessoas elas não vão superar as tuas expectativas, mas eu digo assim, nós não superamos as expectativas que Deus tinha. Deus não tem mais expectativas a nosso respeito, porque o que ele precisava fazer, ele fez na cruz. Deus tinha expectativas em Jesus, e Jesus veio e supriu demais as expectativas que Deus tinha. Então, hoje nós não temos mais obrigação de suprir expectativas de ninguém, mas é muito legal ver o resultado. Quando as pessoas se voltam para Deus e elas dizem, eu conheci Deus através de ti, eu conheci o verdadeiro evangelho através de ti, é muito legal. Vejo Jesus nas tuas atitudes, isso me conforta, porque, e não para minha glória, quero deixar bem claro, isso não é para minha glória, é porque tudo que eu aprendi, e de todos os malefícios que eu me libertei, foram através de eu entender o tamanho do amor de Deus. O tamanho do amor incondicional é que eu me libertei. Então, eu tento hoje mostrar para as pessoas que o que eu sinto por as pessoas é incondicional, por mais que às vezes eu não tenha eficácia nisso, né? Mas o que eu sempre tento fazer
É mostrar que o que eu sinto, o meu caminhar, ele é incondicional. A Cris tá me falando para mim ler aqui alguma coisa que quer? Não. Não? Gente, alguém quer compartilhar? Quer compartilhar não vai dar, né? Mas alguém quer perguntar alguma coisa aí nos comentários, por favor, né? Enquanto eu tomo mais um mate, se alguém quiser escrever. A Jana. É isso aí, Jana. A doutrina do inferno, ela nada mais é do que uma condição. Ela nos condiciona a ficar encabrestado, né? Ela nos condiciona a ficar dentro daquela redoma onde nos foi colocado. É bem isso, né? A doutrina do inferno, ela veio para manipular as pessoas. Na prática, vejo que o inferno é aqui, quando você vive de maneira incoerente, infeliz, fazendo mal, vivendo. Não pode ser num sentido, né? Oi, Arrude. Existe uma verdade. O inferno, ele pode ser dessa maneira como tu está falando, a gente pode encarar como algo aqui, né? Mas a explicação que eu quis trazer é que o que Jesus se referia sobre o inferno, né? A gente tem que olhar, eu olhando para a doutrina da igreja, eu olho para a doutrina da igreja como uma doutrina manipuladora, né? Mas o que Jesus realmente falou sobre o inferno? O que eles pegaram uma palavra de Jesus, eles pegaram uma palavra de Jesus e manipularam. E eu só queria trazer o real sentido do que Jesus estava falando, né? Mas eu entendo o que tu quer dizer, que o inferno, ele pode ser aqui. Ele pode ser aqui no sentido de que eu transformo a minha vida no inferno, né? Porque eu fico seguindo dogmas, eu fico seguindo regras, né? Hábitos. Tem muita gente que pergunta, como que... também te amo, filha. Como que vocês procedem, como que vocês fazem, o que vocês fazem ou não fazem na garagem? Cara, a gente só se move conforme a gente sente que o Espírito quer se mover. Um dia um irmão me perguntou, quando que vai ter grupo de louvor aí? E eu disse, cara, no dia que Deus quiser que tenha. Tá, mas não vai ter ensaio pro grupo de louvor? Não vai ter ensaio pro grupo de louvor. Cada um tem que fazer a sua parte em casa e chegar, e se quiser fazer, faz, se não quiser. E quando a pessoa chega aqui, se tiver músico para tocar, toca, se não tiver, não toca. Nesse dia, se não tiver músico, Deus não quis que tivesse. Ou a gente mesmo que não quis que tivesse, porque ninguém estava ali para tocar. Deus não depende Deus não depende das pessoas para fazer a obra dele. Então, muitas às vezes também as pessoas me perguntam ou me falam, tu vai falar desse tema que gera muita treta e tal. Cara, eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam de mim, eu estou preocupado com as pessoas que estão alienadas e que precisam se libertar, com aqueles que não querem se libertar e querem seguir a doutrina. Eu não importo, cada um faz o que quer. Deus nos deu liberdade para viver o que a gente quer. Então, pode seguir, não tem problema nenhum. Para mim não tem problema, e se a pessoa precisar de mim, eu tô aqui igual para ajudar. Se a pessoa bater na minha casa, não é porque ela crê diferente que eu vou deixar de estender a mão, até porque o amor é incondicional, né? Então, o que Jesus fez na cruz é que importa. O centro é ele, e quando ele morreu e falou está consumado, ele não deixou nada pra gente. Ele deixou a redenção pronta. Então, não tem mais nada o que eu faça. Eu só hoje tento propagar, tento falar, tento expor tudo aquilo que me libertou minha casa. Sim. Hoje, nós estamos indo para 16 anos já de relacionamento, eu e a Cris, e a gente vive o melhor agora. Aí ela quer me jogar pela janela muitas vezes, mas é o melhor. Pensa quando era o pior, então. Deixa eu ver aqui os comentários. Alguém que me pedir mais alguma coisa enquanto eu tomo mate? Ó. Jesus é o amor, ele nos reconecta com Deus. Meu relacionamento com Deus é sem condição alguma, sem medo, sem peso, isso aí.
Já conheci ateus que me mostraram mais o amor de Jesus, verdade. Doutrina que repete, mais o amor de Jesus que atrai, o amor é incondicional para todos, é verdade. Isso serve também na doutrina do dízimo, medo de devorar é barganha. Esse é outro assunto que dá pano para manga. Eu até ia falar sobre isso hoje, mas vai ficar muito comprido. Eu posso falar semana que vem sobre a doutrina do dízimo e das ofertas, né? Quem quer praticar isso, pratica, mas hoje a gente não vive sob o julgamento de que tem que fazer, né? Tem gente que fala que isso é primícia, que é esqueci a palavra agora, que é princípio, mas princípio é o que Deus fez no Éden, não foi as leis que vieram depois, né? Princípio continua sendo o amor que Deus tem por nós, continua sendo aquilo que Deus disse para Adão, aquilo tudo foi princípio, né? Aí vai vir um monte de gente, um monte de pregador de internet dizendo que eu estou falando heresia, que princípio, que tem que olhar para os princípios, que tem que olhar para a lei, né? A lei, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele botou a lei dentro do meu coração. Então, se está dentro do meu coração, é o que eu sinto vontade de fazer. Para mostrar Jesus para outras pessoas. Não mais um punhado de regras. Então, o dízimo também se encaixa nisso, mas a gente tem a prática da generosidade aqui em casa. Como a gente não congrega em lugar nenhum, vocês são conhecidos pelo amor que tiveram uns pelos outros. É verdade, Zé. Viver em Cristo é viver na verdade, na luz. É lindo de ver a verdade que vocês vivem nos mostram. Obrigado. Obrigado. Mas a gente vive a gente tem prática da generosidade, né? Só para concluir o assunto. A gente não congrega em lugar nenhum, então a gente não é generoso em lugar nenhum, mas a gente é generoso com muitas pessoas que têm aparecido e que Deus tem mandado aqui para a gente. A gente gosta... A gente ajuda, a gente gosta de ajudar, não tem como explicar, mas a gente, sempre que a gente vê pessoas necessitadas, a gente é generoso na vida dessas pessoas. Eu acho que isso é o maior dízimo que a gente pode entregar, é entregar tudo que a gente tem, entregar o nosso tempo, entregar a nossa vontade de que as outras conheçam a Jesus. Então, né, mas eu acho que a semana que vem pode ser esse o tema, talvez mude, talvez não. Mas acho que semana que vem a gente pode falar sobre isso. Tá, gente? Acho que era isso por hoje. Quer falar? Ela fica falando baixinho aqui, mas eu não consigo ler, falar. Na última ceia, Jesus reuniu seus amigos e para cada um falou assim: compara o que você e a Cristo fazem. Abram sua casa para seus amigos, transmitindo as palavras de Cristo. Obrigado. É verdade, porque a gente tenta fazer. Quer falar alguma coisa? Não, eu só queria dizer que ele falou que a gente não congrega. Ela vai me corrige. Na realidade, a gente tem comunhão, né, com vocês todos os domingos, e quando a gente não tá junto, a gente tem comunhão aqui em casa, a gente tem comunhão na casa de alguém que a gente vá ter um momento juntos. Eu acho que essa é uma das verdades que nós temos... É linda, né, gente? É uma das verdades que nós temos vivido e tem feito a diferença na nossa vida, na nossa casa. E que essa semana, né, bem como o Paulinho falou, eu acredito que Deus usa todas as coisas como matéria-prima para nos ensinar, né? E nós acreditamos que tudo coopera para o bem. Se ainda estamos passando por algumas aflições, algumas situações ruins, né? Deus não tem nada a ver com isso, são consequências do pecado, são consequências da humanidade, são escolhas que nós temos, mas Ele aproveita tudo isso como matéria-prima para que tudo coopere, e a gente amadureça em tantas áreas, e a gente comece a trocar hábitos. Nós temos falado muito aqui em casa sobre isso, e que essa semana, né, que você está ali de quarentena com a sua família, possa olhar para o seu marido, para a sua esposa, ver coisas que talvez nunca você olhou, né, amor?
para sua filha, para o seu filho, para os seus pais, né? Enfim, que esse momento seja um momento de reflexão onde tudo está parado, né? E tudo está voltado para dentro da família. Ontem eu falei para o Paulinho, meu Deus, imagina que hoje tantos filhos estão em casa com os seus pais, que talvez estariam numa boate, que talvez estariam na igreja, ou que talvez estariam, sei lá, em algum outro lugar. Não que a gente ache problema de não tem estar problema nenhum lugar. nisso, mas é um momento onde a gente precisa se autoavaliar também, né? Porque eu não consigo amar o Paulinho sem antes me amar. Então, que nós possamos estar focados nisso, assim, de entender internamente quem eu sou, quais os meus, que eu tenho, como é que eu tenho me movido, né? E sempre olhando para Jesus, porque se tem algo que Deus dispensou sobre a humanidade, sobre a terra, foi Cristo, né? Eu vejo, eu sinto e eu só consigo ter essa imagem de Deus Pai, nós, né? De pai, de filho, assim, essa sensação que eu tenho do meu Pai, que é Deus que dispensou sobre a terra Jesus como nosso Salvador, que nos reconectou com esse amor e que um dia nós vamos ser família num lugar só, né? Que é ao lado dele. Então é isso. Amém. Amém. Por isso que eu amo essa mulher, gente. Deixa com vergonha. Então, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Ninguém perguntou nada, né? Mas é costume. Tu pegou? Tá? Ele não consegue, né, gente? Eu tenho chulé, ele fala dos meus sapatos, ele continua falando dos meus sapatos, mas tudo bem. É interessante mesmo, já. Eu não sei se tem alguma coisa... a ver, mas... mas é de se refletir, Cuidado com o gin tônica aí, hein? Delícia, hein, Zé? Quer vir aqui, filha? Vem cá. Ela quer vir também. Quer dar um recado para as pessoas? Fala aí. Manda um beijo para todo mundo. Fala o que tu pensa. Jesus é bom, né, filha? Nossa. É muito bom, né? Então tá, gente. Vamos orar? Pra Amém. gente se despedir. Dá pra ouvir a música aí? Saudade de vocês. Logo vamos estar junto. Lari! Aê! Que saudade de vocês! Presenças internacionais. Batam bastante foto aí pra gente ficar com muita vontade de visitar vocês. A gente já falou pra Ana e pro Marcos que nós vamos fazer uma excursão aí, viu? Vamos levar a garagem toda aí. Então, gente. Senhor, nós te damos graça nessa manhã. Obrigado porque mais uma vez tu esteve conosco. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado pelo teu sacrifício. Que o Senhor derrame entendimento sobre as nossas vidas para nos libertar de cárceres. Derrame entendimento para que nós ame o nosso próximo. Senhor, a nossa única oração hoje não permita, Senhor, que os teus filhos e ninguém pegue, Senhor, esse vírus, Pai, isso que os teus anjos possam guardar, Senhor, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que trabalham nos hospitais, que os teus anjos, eles possam estar guardando as pessoas que estão infectadas, que o teu Santo Espírito venha remover toda essa imundícia que está assolando o mundo, Senhor. Pai, nós cremos nos milagres, Pai. Mas nós também cremos, Pai, que tu usa tudo de matéria-prima, Senhor. Então, se a gente venha a precisar passar por isso, para aprender mais sobre o teu amor, Senhor, nós vamos entender que tu também está cuidando disso, Senhor. Nós te damos graça e nós queremos nos render, Senhor.
Nós queremos nos render a tudo que tu fez na cruz, a tudo que tornou o teu amor incondicional, Senhor. Nós queremos olhar para nossa casa, para nossa família, assim como tu nos olha, Senhor, sem cobrar nada, sem pedir nada em troca. Assim eu acredito que nós vamos viver uma vida de amor pleno, uma vida em comunidade, mostrando a cada passo, a cada caminho, a cada mover, mostrando que Jesus está com a gente. Nós queremos deixar uma palavra de conforto a todo mundo que está passando por algo ruim, né, assim, nesse período. Queremos nos colocar à disposição também para oferecer o que a gente tem, dividir o que a gente tem, né? Às vezes é uma palavra de conforto, às vezes é um amparo, às vezes é dinheiro mesmo, Senhor. Então a gente se coloca à disposição, e que os teus filhos possam também olhar aqui e ver que tem gente querendo ser igual a Jesus. Nós queremos ser igual a ti, Senhor. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos e viver conforme tu andou, Senhor. A palavra diz que tu não tinha onde reclinar a cabeça, porque tudo que tu teve, tu doou, Senhor. Tudo que tu teve foi em prol da humanidade, Senhor. Tudo que tu teve foi para servir. Nós queremos te servir, Senhor. Nós queremos que as pessoas te vejam, Senhor. Não para nossa glória, mas para entender que elas são livres, e que elas podem viver livres, e que elas podem mostrar para outras pessoas que elas também podem ser livres. Nós te damos graça, Senhor. Obrigado, obrigado e obrigado, Senhor. Amém. Tchau, gente. Firme aí. Tamo junto. Mas a gente tinha postado.